Se você tem ação do Bradesco, provavelmente apareceu uma coisa na sua corretora esses dias: um direito de subscrição. Traduzindo, o banco fez um aumento de capital e está te dando a chance de comprar ações novas antes de todo mundo. Parece bom, costuma ser bom, só que dessa vez tem um pequeno detalhe. O preço que o Bradesco está pedindo pela ação ordinária é de 15,43 centavos. Na bolsa hoje, essa mesma ação custa cerca de 14,14 centavos. Ou seja, se você exercer o seu direito de subscrição, você vai pagar 9% a mais do que pagaria abrindo o home broker e comprando a ação normalmente. Mesma ação, mesmo banco, mesmo dia. Então a primeira coisa útil desse vídeo é: se o preço estiver assim quando você assistir, não compensa exercer o direito de subscrição. E se você não quiser deixar o direito virar pó, dá para vender ele na bolsa. O prazo é até 1º de setembro. O da subscrição vai até o dia 4. Agora, isso me deixou uma pergunta na cabeça. E é só sobre ela que eu vou tratar o resto do vídeo. A pergunta é: por que um banco que lucra 7 bilhões de reais por trimestre está pedindo dinheiro emprestado dos acionistas? São cerca de 10 bilhões de reais para um aumento de capital. Não é troco de pinga. E olha o timing. É a parte que me faz levantar aí mais uma questão, né? Em uma mão, o banco está pedindo 10 bilhões e na outra está devolvendo 6,5 bilhões em juros sobre capital próprio. Esse pagamento estava marcado para outubro e para janeiro foi antecipado ali para o dia 15 de setembro, bem no meio da janela de subscrição. Eu não vou te dizer que isso é má fé porque eu realmente não sei o que está acontecendo. Pode ser coincidência de calendário, pode ser gestão de capital, pode ser que o dinheiro entre e saia mesmo assim. Mas o efeito prático é esse: o banco te devolve ali o dinheiro na mesma data em que você está sendo convidado a colocar o dinheiro de volta. Fica com essa imagem na cabeça e tira a sua própria conclusão. E o mais importante, os controladores se comprometeram a colocar até 8 bilhões dos 10 bilhões. Ou seja, quem manda no banco está entrando. E isso faz muito sentido, né? Então é um ponto contra e não um ponto a favor. Antes de julgar o aumento de capital, vale olhar se o banco está barato ou não, né? Porque tem gente que ouve aumento de capital e já pensa em socorro, desastre, a empresa está passando por dificuldades, mas não é o caso do Bradesco, tá? Ele lucrou ali 7 bilhões e 50 milhões no trimestre, 10º trimestre seguido de alta. Exatamente, 10 trimestres que o banco vem aumentando seu lucro líquido recorrente. Retorno sobre o patrimônio, ou ROI, né, de 16,2%. Um ano atrás era de cerca de 14,6%. 1,14 trilhões de reais emprestados, 11% a mais do que 12 meses atrás. Isso é um banco em recuperação e uma recuperação longa e consistente. O turnaround do Noronha está funcionando bem. E aí vem a esquisitice: 10 trimestres seguidos de lucro subindo e a ação caiu no ano. Começou 2026 valendo 15,36, hoje vale ali cerca de 14,14. Como assim? Porque o mercado já parou de discutir se o lucro cresce. Ele está discutindo outra coisa. O que o mercado está precificando hoje é basicamente inadimplência, tá? 4,3% da carteira do Bradesco está atrasada há mais de 90 dias, subindo 0,1 ponto no trimestre. Um décimo de ponto parece nada, mas para pensar um pouco em porcentagem. E também no dinheiro, né? O banco ele emprestou ali 1,1 trilhões de reais. Um décimo de ponto disso é mais de 1 bilhão. É por isso que a ação balança tanto com a notícia pequena. O lucro de um banco é uma camada fina em cima de um número gigantesco. Se a inadimplência sobe um pouquinho, ele come essa camada bem rápida. E é exatamente por isso que o Bradesco está segurando o apetite. O próprio CEO falou: em um cenário de guerra e às vésperas de eleições, seguimos com cautela e moderação. Um banco crescendo devagar e de propósito não é fraqueza, é leitura de cenário. Agora a parte que eu achei mais interessante nessa história toda e quase ninguém comenta. Existem basicamente duas ações do Bradesco, a BBDC3 e a BBDC4. Todo mundo compra basicamente a BBDC4 porque é a mais famosa, mais líquida e a que paga 10% a mais de dividendos. Na opinião minha, é basicamente a regra do banco. Aquele pagamento de setembro, por exemplo, BBDC3 recebeu 58 centavos e meio.
A BBDC4 recebeu 64 centavos. A preferencial paga mais e ponto final. Só que eu fiz uma conta besta de padaria. BBDC3 custa ali 14,14. Aqueles 58 centavos e meio em cima desse preço rende ali 4,14%. BBDC4 custa 16,17, 64 centavos em cima do preço, rende 3,98. Leu direito? A ação que paga menos dividendo por ação rende mais para quem está comprando, porque ela custa ali cerca de 13% a menos, tá? O desconto da ordinária é a maior vantagem de dividendos do que a própria preferencial, e tem mais. A BBDC3 te dá direito de voto, e para mim só é sócio quem possui as ações ordinárias ou com final 3, tá? Ou seja, você recebe mais de percentual, né? E ainda tem um direito societário de brinde. Qual que é o custo disso tudo? Basicamente a liquidez, tá? A ação com final 3, ela negocia bem menos. Se você comprar ali cerca de 10 mil reais, não vai fazer diferença nenhuma. Agora, se você comprar ali cerca de 100 milhões de reais, pode ser que faça uma diferença para você, tá? Beleza, mas quanto que isso rende de verdade, né? Aqui uma conta do banco ela é um pouco diferente da conta de empresa de dividendo normal e vale entender como funciona, tá? Porque um banco ele não distribui tudo, ele guarda parte do lucro porque cada real guardado vira uns 8 a 10 reais de empréstimo no ano seguinte. É assim que o banco cresce. Então, seu retorno vem basicamente de dois lugares. O primeiro, o que cai na sua conta, com o Bradesco distribuindo ali mais ou menos 40% do lucro e a ação valendo menos que o patrimônio, isso dá cerca de 7,7% ao ano. O segundo, que fica dentro do banco, 60% retidos, engorda o patrimônio do banco em cerca de 9,7% ao ano. Somando os dois, quase 17,5% ao ano em termos nominais. Tirando a inflação da conta, quase cerca de 12% ao ano de retorno real, se o banco manter ali as suas métricas, né, e os seus dados, né, mantendo ali o mesmo ROI, mesma margem líquida, não piorando a inadimplência e tudo que tem ali no balanço, né. Para comparar, o título público do Tesouro hoje paga 7,5% acima da inflação, sem susto nenhum, sem inadimplência, sem eleição. 4,5 pontos de diferença é isso que você está sendo pago para carregar o risco do banco, tá? E olha que esses 12% acabam assumindo que nada vai melhorar. Vai continuar igual e também não vai piorar, né? Então, assume que o mercado continua achando que o Bradesco não vai sair do lugar. E o que ele acha hoje? O banco valendo ali 84% do próprio patrimônio, ou seja, se você pudesse comprar o banco inteiro, liquidar tudo e devolver o dinheiro, você ganharia ali 16% só nisso. O mercado está dizendo que o banco vale menos do que a soma das suas partes. Se ele voltar a valer 100% do patrimônio, e ele já valeu muito mais do que isso, tá? O retorno sobe ali para 15% no ano. Se chegar onde o Itaú negocia hoje, vai para quase 19%. E eu não conto com isso, tá? Não construo tese em cima de reprecificação, porque o mercado sempre muda de ideia. E o mercado também não me deve nada. Mas o que acontece se o banco terminar a virada, que já vai em 10 trimestres, fica basicamente no seu bolso como uma opcionalidade. Em vez de te dar um preço-alvo, eu vou te dar uma régua ali, né? Se você quer ali cerca de 10% ao ano acima da inflação, o nosso preço justo ficaria na casa dos 15,21. Você tendo ali IPCA mais 10%, eu calculo IPCA cerca de 5%, então a gente teria uma TIR real de 10%, ou um retorno nominal de 15,50%. A 14,72 teríamos 11%. Para conseguir 12% de retorno real, na IPCA mais 12, seria 14,5. 13%, 13,52. 14%, 13,01. E 15%, 12,51. A ação, na época que eu montei o material, estava 14,14. Então ela entregaria quase 12% real. Para você ter uma noção, o que eu acho justo ali para um banco do perfil do Bradesco é cerca de 10%, né? IPCA mais 10%, então, teoricamente, teríamos uma certa margem de segurança. Agora, repara uma coisa, para você conseguir 15% ao ano, você precisa comprar o banco a um preço sobre o valor patrimonial
de 74%. Isso já aconteceu, tá? Não quer dizer que o banco não possa cair para 0,74 do preço sobre o valor patrimonial, mas foi o fundo do poço de 2023. Se voltar para lá, é basicamente o presente de Natal antecipado, né? Mas eu não vou ficar esperando esse presente, para mim já faz bastante sentido, tá? Agora, três coisas que me impedem ali, né, de ter uma posição mais agressiva. Eu estou montando uma posição ali aos poucos. Hoje deve representar ali cerca de 0,5% da carteira e está entrando no case de oportunidade ou deep value, né? Uma ação barata demais para se ignorar. E o Banco do Bradesco, eu acredito que não vai quebrar, tá? Agora, se você acredita que o banco vai quebrar, aí não faz sentido nenhum, né? Porque aí o Brasil vai pro buraco de vez, não vai ter uma ação que vai sobreviver. Então, a primeira coisa que me impede, né, de ser mais agressivo é se a conta inteira depende do banco emprestar bem. Se a inadimplência acabar subindo muito, o lucro vai sumir rápido. E o banco não tem estoque para vender numa crise. Ele tem uma promessa de pagamento. Promessa é uma coisa frágil em recessão. Ou seja, se o Brasil for daqui para baixo, pode azedar muito caldo, né? Segundo ponto, o aumento de capital vai acabar diluindo, né? São cerca de 604 milhões de ações novas. Se você não colocar capital, a sua fatia no banco vai encolher, né? E o preço de não participar é o preço certo a pagar, né? Terceira coisa que me incomoda um pouco é que o cliente está reclamando, né? O Bradesco ali vem liderando o ranking de reclamações do Banco Central no trimestre. Isso não aparece no lucro, né? Aparece daqui a 3, 4, 5, 6 anos, né? Que o cliente muda para um banco digital ou para um Itaú da vida. Então, isso daí é uma questão que a gente tem que acompanhar muito de perto. Eu, em particular, já fui cliente do Bradesco, tá? E eu realmente não gostava muito do aplicativo. Para mim não fazia sentido, demorava muito para mim fazer alguma coisa lá no banco. Porém, parece que as coisas estão melhorando aos poucos, né? Mas o banco ele é muito lento para trazer novidades, ou então para atualizar as funções do aplicativo, né? Enquanto a concorrência Itaú, Nubank da vida são muito mais assertivos, né? Tem um trato ali com o cliente mais tranquilo, né? Algo muito fácil de se resolver quando tem qualquer problema. Então, esse ponto é um ponto de atenção, por isso que o Bradesco, no meu caso, entra mais como um case de oportunidade do que um investimento para o longo prazo. Para o longo prazo, eu prefiro o Itaú e Nubank. Então, basicamente, não faz sentido você se subscrever, tá? Faz mais sentido você comprar na bolsa do que pagar 15,43, a não ser que você queira piorar o seu preço médio por questões de imposto, mas ainda assim eu acho que não faz sentido nenhum, né? Às vezes, investir bem, a gente não precisa achar uma empresa genial, né? A gente só precisa achar uma empresa ok a um excelente preço. E hoje, para mim, o Bradesco está em um excelente preço, abaixo dos R$ 15 ali. Para mim, é extremamente confortável estar alocando em Bradesco. Claro que sempre com paciência, né? Atualmente está com uma tira ali de 11%. O ideal seria uma tira ali de 12, 13%. Para chegar a 13% seria a R$ 13,01, R$ 13,50. Então, o range entre 14 e 13 ali seria bem oportunístico, né? Pelo menos na minha visão. Atualmente sigo montando posições aos poucos e com calma, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Caso o mercado resolva entregar esse presente de Natal antecipado, estaria muito contente em ser sócio do Bradesco a R$ 13 e garantir entre aspas, né, uma tira ali de 13, 14% ao ano. A pergunta do vídeo é: você tem BBDC 3 ou a ação 4? E mais importante, você sabe o porquê que você tem a 3 ou a 4? Comenta aí, vou ler os comentários. Lembrando, esse é um conteúdo educacional, não é uma recomendação. Faça a sua própria análise e confira os preços do dia, porque isso varia.
Como eu falei, quando eu preparei o material era 14,14, hoje já deve estar na casa dos 14,30, 14,40, então a tira esperada muda bastante, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.